Amém? E você em casa, amém ou não amém? Amém, amém. Glórias sejam dadas ao Senhor. Estamos diante de um Brasil que agoniza, esperando socorro. Estamos diante de um Brasil que a todo tempo pede, espera por ajuda internacional, com vacina, com EPI, equipamento de proteção individual, que espera socorro dos mais diferentes lugares. Mas enquanto isto acontece, aqui dentro, uma grande crise política, jurídica e até da imprensa se instaura para piorar a situação do Brasil. Então nós vivemos um momento de uma crise muito grande e cada pessoa reage de uma maneira diante de uma crise. Eu gostaria de ler um texto muito conhecido pelos irmãos, mas quero retirar dele comportamentos diferentes diante de uma crise. Abra a sua Bíblia em Atos capítulo 16, a partir do versículo de número 25, e nós vamos ver comportamentos diferentes em meio a uma crise que se instaura. Dezesseis, 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas da prisão, puxando da espada, ia suicidar, pois pensou que os presos tinham fugido. Mas Paulo gritou bem alto: não faça mal algum a si mesmo, todos nós estamos aqui. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Eles responderam, creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e toda a sua casa. E pregaram a palavra de Deus ao carcereiro e a todos os que faziam parte da casa dele, naquela mesma hora da noite. Cuidando deles, lavou-lhes as feridas dos açoites. Logo a seguir, ele e todos os membros da casa dele foram batizados. Então, levando-os para a sua própria casa, deu-lhes de comer, e com todos os seus manifestava grande alegria por ter crido em Deus. Quando amanheceu, os magistrados enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem para o carcereiro: ponha aqueles homens em liberdade. Então o carcereiro comunicou isso a Paulo, dizendo: os magistrados, os juízes, ordenaram que vocês fossem postos em liberdade. Portanto, vocês podem sair, vão em paz. Paulo, porém, lhes disse: sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos jogaram na cadeia. Sendo nós cidadãos romanos, querem agora nos mandar embora sem maior alarde? Nada disso. Pelo contrário, que eles venham e pessoalmente nos ponham em liberdade. Os oficiais de justiça comunicaram isso aos magistrados. Quando estes souberam que Paulo e Silas eram cidadãos romanos, ficaram com medo. Então foram até eles e lhes pediram desculpas. E relaxando-lhes a prisão,
pediram que se retirassem da cidade. Tendo saído da prisão, Paulo e Silas dirigiram-se para a casa de Lídia e, vendo os irmãos, os animaram. Depois partiram. Vamos orar? Senhor, muito obrigado. A palavra do Senhor nos ensina que em tudo devemos dar graças ao Senhor. E nós te agradecemos, ó Deus, porque sabemos que o Senhor, ó Deus, está cuidando de cada um de nós, que a nossa vida está sob o controle do Senhor. Nossa família, os nossos casamentos, os nossos filhos, a nossa alimentação, a nossa vestimenta, tudo está sob o cuidado do Senhor. Por isso, ó Deus, nós te agradecemos. E agora, ó Deus, vem cobrir a nossa vida, o nosso coração. Vem, ó Deus, cobrir a nossa mente com a palavra do Senhor. Faz isto, ó Deus, nesta hora, por meio da prédica desta hora, na manifestação do Teu Espírito. É a nossa oração em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. 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 No meio de uma crise, as pessoas se comportam de modo diferente. Cada pessoa tem uma maneira própria de reagir. E essa maneira, às vezes, é intencional. Ela é planejada. É por meio, resultado de observação. No entanto, há outras pessoas que, mesmo que planejem, no momento em que precisam agir ou reagir, reagem de modo totalmente diferente daquilo que planejaram. Imagina, por exemplo, alguém que diz assim: se eu for assaltado, eu já orientei para que a família não se manifeste. Já orientei que todos assumam a posição passiva, que não tomem qualquer decisão, não façam um movimento brusco. Quantas pessoas já falaram isso? E no momento de um assalto, por exemplo, ele é o primeiro para partir para cima do assaltante. É o primeiro a tentar negociar, dizendo: ah, não vou te entregar meu celular, não. Não vai levar meu carro, não. E quando passa aquele momento, ele diz: eu fiz tudo ao contrário do que sempre imaginei e disse que deveria ser feito. Quantas pessoas na educação dos filhos, quando ainda estão planejando, dizem: ah, meu filho vai ser assim, assim, assim. Mas quando o filho chega, ele tem um comportamento totalmente diferente na educação do seu filho. Porque cada pessoa toma uma decisão diferente. Quantas pessoas, quantos irmãos são criados debaixo do mesmo lar, comem a mesma comida, vestem roupas iguais, estão sob influência de comportamentos iguais de seus pais, e no entanto, um descamba para a marginalidade, e o outro descamba para estudar, o outro ingressa numa vida estudantil, numa vida acadêmica, se forma, se torna um grande profissional. Conheço um pastor que sempre cuidou dos filhos da mesma maneira, e um se tornou chefe do tráfico, e o outro filho se tornou médico, influenciados pelo mesmo comportamento do pai. Porque o ser humano tem comportamento diferente diante da mesma crise, da mesma motivação, dos mesmos elementos. Isso mesmo. Quando nós olhamos para a Bíblia, no Velho Testamento, a Bíblia nos ensina por inúmeras experiências que as pessoas se comportam de modo diferente. Imagine você, Noé, em Gênesis capítulo 6, Deus disse a Noé: Noé, eu vou trazer a destruição sobre a face da terra, faça uma arca, que eu vou salvar você e a sua família. A Bíblia diz que Deus achou graça na vida de Noé, e por isso Deus disse: eu vou poupar a sua família. E Noé, os estudiosos, aqueles que se põem a calcular, diz que pelo menos 50 a 60 anos Noé levou construindo a arca. Ainda a consideração de que ele teria pregado durante 120 anos. E as pessoas ouviram. E as pessoas todos os dias foram informadas
Diz a Bíblia que elas zombavam de Noé, acreditando que não viesse um dilúvio. Mas Noé acreditou. Noé creu de que a coisa iria ficar feia. Deus disse: olha, pode esperar que virá um dilúvio. Noé não perguntou para Deus de que modo vai chover, quanto vai chover. Eu quero que o Senhor me diga, me dê um sinal. Noé simplesmente disse: é para fazer, eu faço. E foi fazer a arca. Porque há pessoas que no meio de uma crise que está se anunciando, elas se comportam mais preocupadas em consultar a Deus, em fazer a vontade de Deus, enquanto outras pessoas se comportam como aqueles que estavam fora da arca. Ouvem da palavra de Deus, mas elas não estão preocupadas com a vontade de Deus. E o nosso mundo, 4.000 anos depois, ainda está dividido entre aqueles que estão dentro da arca e aqueles que estão fora da arca. Aqueles que acreditam que Deus está agindo, que Deus está trazendo à população, trazendo às pessoas uma experiência que está sob o comando dele, e aqueles que estão fora da arca, que não acreditam. Não adianta pregar, não adianta intensificar o sofrimento, porque essas pessoas não conseguem acreditar, ou não querem acreditar. Quando terminou a construção da arca, ficou evidente que era uma manifestação de Deus. E eu acredito que quando passar esse tempo que nós estamos vivendo, ficará claro de que Deus está no controle ainda no meio da pandemia. De que estamos enfrentando algo permitido por Deus. De que nós temos um papel nesse momento. Ou nós estamos dentro da arca, ou nós estamos fora da arca. Pare para olhar o texto de Atos capítulo 16, a partir do versículo 25 que nós lemos. Diz que Paulo e Silas foram parar na prisão. Levaram aproximadamente 40 chibatadas. E eles estão na prisão. Estão vivendo um momento que poderia parecer um momento de grande crise. E eles tomam uma decisão, no meio da crise, no meio do sofrimento, no meio da dificuldade. Paulo olha para Silas e diz: vamos cantar. E diz que os outros presos ficaram olhando para eles dois. Os escutavam, mas ninguém cantava. Eles dois estavam cantando, estavam adorando ao Senhor, estavam exaltando o Senhor. Porque no meio da crise as pessoas se comportam de maneira diferente. Provavelmente aqueles que estavam na prisão com eles, na mesma cela ou na cela ao lado, ficavam imaginando o que é que esses dois camaradas estão cantando à meia-noite. Eles acabaram de ser surrados, eles apanharam, as costas ainda estão lanhadas, eles estão presos ao tronco, os pés presos, as mãos presas ao tronco. E por que é que esses dois loucos ainda estão cantando? Porque aqueles que estavam nas outras celas ficavam escutando. O mundo ainda está dividido desta maneira. Paulo e Silas sabiam que Deus tinha um plano para eles, mesmo amarrados ao tronco. E nós estamos vivendo um tempo que há pessoas que sabem que Deus tem um plano, mesmo em meio à pandemia. Mesmo em meio à morte de tantas pessoas. Mesmo em meio ao sofrimento e à luta que tantas pessoas estão enfrentando. Mas por que tantas pessoas estão morrendo? É tempo de nós nos ajoelharmos e a promessa de Deus: se o povo que se chama pelo meu nome, Deus não está falando aos incrédulos, Deus não está falando aos ateus. Ah, mas eles estão morrendo porque são ateus. Não é verdade. Essa crise é para que nós, crentes em Jesus, o povo que se chama pelo meu nome, se este povo se ajoelhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, diz: então eu virei dos céus, ouvirei dos céus, e então sararei os seus pecados. Eu perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus está dizendo ao seu povo: a pandemia não é para os ímpios, é para que nós nos levantemos e comecemos a orar ao Senhor. É para que a igreja possa se levantar em oração,
para que a igreja possa declarar jejum, para que a igreja possa buscar a face do Senhor. Paulo e Silas sabiam disso na prisão. E olha o espantoso comportamento do ser humano em meio à crise. Eles dois disseram: vamos cantar, vamos orar, vamos adorar. E no meio da crise, Deus espera que nós nos levantemos com hinos de louvores, com jejuns, com adoração, com cânticos, com exaltação ao Senhor nosso Deus. Mas só quem pode fazer isso é a igreja. Não é o ímpio, é a igreja do Senhor. Só a igreja pode fazer isto. Há aqueles que estão ao redor escutando, em meio à crise, apenas estão escutando. Estão vivendo a mesma experiência que Paulo e Silas. Provavelmente os outros estavam amarrados também, estavam presos também, porque há pessoas que estão na pandemia, mas estão adorando o Senhor. E há pessoas que estão no meio da pandemia, que estão apenas observando as coisas que estão acontecendo. E diz que enquanto eles dois estavam adorando ao Senhor, aquele lugar tremeu, veio um terremoto, e as portas se abriram, e o carcereiro acordou. Observe bem, o carcereiro no meio da crise, no meio da dificuldade, ele se levantou. Ele estava dormindo tranquilo, enquanto Paulo e Silas estavam cantando. Porque se ele acordou, é porque ele estava dormindo. Paulo e Silas estavam adorando a Deus, e esse assunto não interessava ao carcereiro. Os outros presos estavam tão próximos que tinham que escutar, mas o carcereiro provavelmente dizia: isso não me interessa, isso eu não quero ouvir, eu vou dormir. E estava dormindo em meio ao terremoto. Há pessoas dormindo em plena pandemia. É hora de você juntar-se àqueles que estão adorando ao Senhor, aqueles que estão buscando o Senhor. Olha a diferença de comportamento. O carcereiro está dormindo no meio da crise, e no terremoto ele se levanta e diz que quando ele vê que as portas das prisões com o terremoto, elas se abriram, diz que ele sente grande medo. Isso todos nós. A crise traz medo a todas as pessoas. Quantos eu tenho conversado nesses dias, ou nesses meses de pandemia, mas tenho conversado, e eles têm dito para mim: pastor, eu estou preocupado, a empresa que eu trabalho provavelmente vai fechar. Outros dizem: pastor, provavelmente vão fechar a agência que eu trabalho no banco. Outros me dizem: o ano estudantil foi perdido, e eu sinto medo que provavelmente eu não vou ser aproveitado no mercado de trabalho. E outros dizem: provavelmente, pastor, alguém da minha família vai morrer no meio dessa pandemia. O carcereiro sentiu medo. E o que fazer com este medo? Você que sente medo em meio à desgraça, em meio à dificuldade, em meio à pandemia, eu quero dar um conselho a você. Observe bem este carcereiro. Duas coisas você pode fazer. A primeira delas, diz o texto, que ele ia suicidar. Quando ele percebeu a situação, quando ele percebeu o problema que ele estava enfrentando, ele então tomou a seguinte decisão: vou suicidar. Conheço algumas pessoas que já fizeram isso aqui em Petrópolis, inclusive. Mas não resolve. E a família que fica? E aqueles que ficam desamparados com a sua morte? E aqueles que sofrem, sofrerão constantemente com a sua morte? A Bíblia diz que o carcereiro tinha filhos, tinha uma família. O problema às vezes nos leva a uma decisão imediata, uma solução imediata, e alguns acham que a morte, o suicídio, pode trazer a solução. Quando ele pega a sua espada, a sua adaga, e vai colocar fim à sua vida em meio ao desespero,
Paulo, lá de dentro da prisão, diz a ele: não faça isto, nós estamos aqui. E aí, ele coloca provavelmente sua adaga no lugar, olha para o apóstolo Paulo em meio àquela escuridão, e ele diz: o que eu preciso fazer para eu ser salvo? Essa é a segunda possibilidade que você tem. Descarte a primeira, o suicídio, e pense na solução que pode durar para a vida toda e pode alcançar a sua família. Paulo dá a ele uma resposta que vai além da visão do carcereiro. Se você me permite, imagine a cabeça do carcereiro, dentro dela só cabe o seu problema, dentro dela só cabe a sua dificuldade. Ele está pensando nele mesmo, ele está pensando como vai prestar contas a Roma por um prisioneiro. Dentro da cabeça do carcereiro só cabia o problema dele, mas dentro da cabeça do apóstolo Paulo cabia o problema do carcereiro e da sua família. Paulo olha para ele e diz: crê no Senhor Jesus e será salvo você e a sua casa. Paulo não pensou só no problema do carcereiro, pensou, disse a ele: pensa na sua família, você está querendo se matar, mas Deus tem solução para você e para a sua família. No meio da crise você tem que parar e analisar que Deus tem solução, não só para você, mas também para a sua casa, para a sua família, para o seu filho, para a sua esposa. Deus quer cuidar da sua família. Paulo olha para ele, dentro da cabeça de Paulo, do apóstolo Paulo, cabe o problema do carcereiro e o problema da sua família inteira. E diz que o carcereiro pega Paulo, leva para casa, começa a cuidar das feridas. No meio da crise, ele resolve mudar de comportamento. E ele começa a cuidar das feridas. A família acorda em meio à madrugada, vê aquele homem carcereiro cuidando das feridas de Paulo e de Silas. E a família é evangelizada. E diz o texto que eles saem para fazer o batismo, todo mundo se converte. Eles saem para ser batizados, e depois que são batizados pela segunda vez, ele volta e entra na casa do carcereiro. E agora? O que eu faço? Nós somos irmãos em Cristo. Paulo disse: me leva de volta para a prisão quando o dia está amanhecendo. E ele vai para a prisão. E os juízes da cidade chegam a um consenso que Paulo deveria ser liberto. E Silas também. Manda um oficial de justiça até o carcereiro e diz: olha, é um alvará de soltura. Diga a ele que ele está livre, diga a ele que é para ele ir embora. Os magistrados não estavam preocupados com o terremoto. Pode olhar o texto. Tem gente que não se preocupa com aquilo que é mais importante. Mas eu vou deixar de ir à praia? Se você for, você morre. Mas eu vou ficar sem passear? Se você passeia, você morre infeliz. Mas eu vou deixar de sair para comer no restaurante? Se você for, você morre infeliz. O que é mais importante? Domingo, Jorge Feliz, que está aqui, mandou um vídeo que dizia: você tem cérebro, você tem coração, o vírus não. Encerra assim aquele vídeo enviado pelo diácono Jorge. Nós precisamos parar e analisar, como o carcereiro, o que é mais importante agora? Ele disse: então eu levo vocês. Quando leva, vem os oficiais, e os juízes não estão preocupados com o terremoto, com as prisões a prisão que foi destruída. Preste bem atenção. Eles chegam e dizem assim ao carcereiro: olha, cadê os presos? Estão aqui, estão na cela. Os juízes mandaram soltar. E o carcereiro ficou feliz, disse: olha, os juízes mandaram soltar vocês dois. E Paulo diz: como? Nós não tivemos um processo formal, que era uma exigência romana.
Nós não tivemos um processo formal, nós não fomos julgados. Nós apanhamos e fomos presos sem ser julgados. E nós somos cidadãos romanos. Isso significava que o juiz ia ser decapitado. Você agredia um cidadão romano sem que ele fosse julgado, o juiz seria decapitado. Se o crime fosse contra Roma, decapitado. Se o crime fosse contra os judeus religiosos, crucificado. E aí, Paulo disse: se o juiz não vier aqui falar comigo, a gente não sai daqui. E aí o oficial de justiça, os oficiais, eles voltam e dizem aos juízes: olha, Paulo e Silas os dois são cidadãos romanos. E aí diz o texto: e os juízes sentiram medo. Qual é o maior medo que você tem no meio da pandemia, no meio dessa crise? Eles não estavam preocupados com Deus. Eles não estavam preocupados com o terremoto. Mas eles estavam preocupados com a crise que eles estavam agora enfrentando, ou seja, uma crise política entre Roma e a região da futura Palestina. Eu vejo todos os dias no meu WhatsApp, Facebook, Instagram, eu vejo todos os dias pessoas mais preocupadas com a política do que com o que Deus está fazendo. Eu vejo pessoas mais preocupadas consigo mesmas do que com aquilo que Deus está realizando. Os magistrados sentiram medo e eles foram lá e disseram: perdoa, gente, desculpa, não sabíamos que vocês eram romanos. Eles não estavam preocupados, o problema deles era a crise política que estava se instaurando com a prisão de Paulo. Quantas pessoas hoje são mais preocupadas brigando na mídia, crentes em Jesus, membros da nossa igreja, estão mais preocupados com a política do que com aquilo que Deus está fazendo. O espantoso comportamento do ser humano diante da crise. Eu prefiro ficar dentro da arca. Não quero saber quanto tempo vai chover. Eu não quero saber como vai chover. Eu não quero saber de onde Deus vai trazer a água. Mas eu prefiro ficar do lado de Deus. Faça isto. Se você não conseguir entender toda essa pandemia, pelo menos fique do lado de Deus. Curve a sua cabeça, feche seus olhos. Ore ao Senhor. Se você se sente meio perdido em meio à pandemia, se você está perdendo algo, Deus tem coisa melhor para você. Tem coisa muito melhor. Fique do lado dele. Ele vai te abençoar. Paulo e Silas resolveram ficar do lado de Deus. Vamos cantar ao invés de reclamar, disse um para o outro, e eles começaram a cantar. O hino cantado se converteu em liberdade. As notas entoadas se tornaram em salvação para o carcereiro, para a esposa e os filhos. Vamos ficar do lado de Deus. Deus tem que ter pandemia? Então eu estou com o Senhor. Tem que ter briga, guerra política? Eu estou do lado do Senhor. Tem que ter problemas, gente só que escuta, mas não faz nada? Deus, eu estou do lado do Senhor.
Faça isto. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, porque a palavra do Senhor nos ensina a dar graças em tudo e que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam o Senhor. Por isso, ó Deus, age livremente sobre nós, ordena a nossa vida, a nossa casa, pois, ó Deus, nós estamos do lado do Senhor, queremos estar com o Senhor e vamos continuar na presença do Senhor. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, nós estamos com o Senhor. É a nossa oração, em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém.